Nacional Tributário, que traz o tema Princípios Constitucionais para o Sistema Tributário do Século XXI. Aproveitamos para informar que a palestra terá um tempo reduzido por conta do passar da hora e compromissos do nosso palestrante. Nosso palestrante é ministro e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, professor doutor, titular da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, autor de mais de 20 obras sobre processo civil, conferencista nacional e internacional, convidado pela Harvard Law School, Oxford University. Senhoras e senhores, convidamos para a palestra de abertura deste fórum o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Você tem... Eu queria saudar uma autoridade. Muito bom dia a todos. Gostaria de manifestar uma intensa honra de participar de um evento de tamanha magnitude no momento em que o país se debruça sobre várias reformas, entre as quais a reforma fiscal. E eu vou homenagear a todos na pessoa do presidente do Sindifisco Nacional, auditor fiscal Kleber Cabral. E por falar em auditoria fiscal, eu me relembro da frase memorável do presidente John Kennedy, no seu discurso de posse, quando ele fez a seguinte afirmativa: não pergunteis o que o vosso país podeis fazer por vós, mas o que vós podeis fazer pelo vosso país. E é assim que eu encaro essa nobre classe de todos aqueles que trabalham na fiscalização tributária do país, auditores fiscais, membros da Receita Federal, e essa é uma das razões pelas quais me sinto lisonjeado de ter sido indicado para participar desse evento. Por outro lado, a palestra versa sobre um tema jurídico, mas que tem influência sobremodo na reforma fiscal que vem a ser discutida e aqui, pela palavra dos especialistas, trazendo inúmeras perplexidades. E o direito, em geral, tem como contribuir também para, digamos assim, dar um rótulo jurídico que permita que a reforma não seja acoimada de uma reforma inconstitucional. Aliás, eu aqui tenho que ter todo o cuidado de emitir qualquer opinião, tendo em vista que, efetivamente, não se tem a menor dúvida de que aqueles que se sentirem satisfeitos em relação à reforma fiscal vão, digamos assim, sindicá-la no Supremo Tribunal Federal. Quando se aduz a princípios constitucionais da tributação, nós temos que fazer uma distinção entre os princípios em geral e os princípios tributários. Assim, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal já debateu, já decidiu que, muito embora o Brasil preconize a livre iniciativa, a utilização do amianto, à mercê da livre iniciativa, ela deve ser proibida, porquanto ela deve se subjugar ao princípio maior da dignidade da vida humana, da dignidade da saúde humana. Então, esses princípios são princípios que têm um grau de generalidade e que se aplicam exatamente no momento em que há uma carência de regra legislativa específica. Às vezes, até esses princípios convivem, esses princípios constitucionais abertos, razoabilidade, dignidade humana, eficiência, eles às vezes convivem também com os princípios fiscais e até resultam em soluções equânimes e que revelam a verdadeira justiça.
Evidentemente que nós só
bancarrota da empresa, como pode levar à impossibilidade onde há a entidade pública e a entidade privada necessita de segurança jurídica. E como as leis têm presunção de constitucionalidade, no momento que elas são declaradas regras, e onde há regras, não há lugar para princípios que serão ponderados. As regras constitucionais, elas participam de uma estratégia de que ou se aplica a regra ou não se aplica a regra porque entende-se que ela se contrapõe à Constituição. Os princípios são ponderados, como aquele caso da livre iniciativa e da dignidade da saúde humana. Quer dizer, o amianto era muito importante para a atividade econômica, mas tinha esse consectário de violar a saúde e a vida humana. Então, abriu-se mão da regra, abriu-se mão do princípio para aplicar um outro princípio. Entre a livre iniciativa e a dignidade da saúde humana, prevalece a vida humana e a saúde humana. Alguns princípios tributários podem sofrer mitigação, mas outros absolutamente não poderão com qualquer reforma fiscal. O princípio da legalidade, por exemplo, é um princípio que não pode ser abandonado por qualquer reforma tributária. Porque o princípio da legalidade é aquele princípio que, num sentido coloquial, diz o que se pode fazer em matéria tributária e o que não se pode fazer em matéria tributária. O princípio da legalidade, que é um princípio de direito público, ele assenta aquilo que o Estado autoriza que o administrador público possa fazer. Porque no campo do direito público, a legalidade significa dizer aquilo que o administrador tributário pode fazer. Diferentemente, no direito privado, o princípio da legalidade significa dizer que tudo que não for proibido na lei há uma liberdade jurídica para se atuar. Aliás, há um dado interessante, um dado que é extremamente irônico, mas que tem todo o fundamento, que nos foi trazido por um membro da Corte de Cassação italiana, quando nós discutimos exatamente o princípio da legalidade. Ele é um homem de um humor singular, ele disse: Fux, essa questão da legalidade não é uma questão unívoca. E aí ele deu um exemplo que, digamos assim, nos descontrai um pouco, que é o exemplo dos países. Então, dizia ele, na França, pode-se fazer tudo menos o proibido na lei. Na Alemanha, só se pode fazer o que é permitido na lei. Aí diz ele, na Itália, pode fazer tudo, inclusive aquilo que é proibido na lei. E na União Soviética não se pode fazer nada, ainda que seja permitido na lei. Então, a legalidade hoje passa por um conceito que não é unívoco, mas, de qualquer maneira, ela tem aí a sua característica principal. No campo do direito público, considerando contribuinte versus fisco, a legalidade tem o condão de evitar que o cidadão seja vítima de arbítrios
como se pudesse criar impostos com um fato gerador completamente dissonante da atividade exercida, ou então que se pudesse criar tributos com alto grau de surpresa fiscal em relação ao contribuinte. Daí, então, surge aquele outro princípio, que é o princípio da anterioridade, que também há de prevalecer com qualquer reforma, no sentido de que um tributo ele não pode surgir a posteriori com a definição do fato gerador, que é a hipótese de incidência, sujeito ativo, sujeito passivo, e ser aplicado retroativamente no momento em que havia aquele fato gerador, mas não havia a previsão da tributação. Não há reforma tributária que possa afrontar esse princípio. Ainda que se retire grande parte do Código Tributário Nacional, que está dentro da Constituição, esse princípio está nas garantias fundamentais e nas cláusulas pétreas. Eu chamaria atenção também, em termos de princípios, com relação ao problema da capacidade retributiva. Eu assisti aqui mini palestras altamente esclarecedoras. Aliás, para nós do Judiciário, é muito importante esses eventos interdisciplinares, porque trocamos nossas ideias e os juízes devem ter uma expertise enciclopédica, mas não chega ao ponto dessas minúcias que são atingidas pelo exercício do Ministério da Auditoria Fiscal, da Receita Federal e etc. Então, o princípio da capacidade contributiva, mas que é retributiva, esse princípio, ele permeia o sistema tributário de hoje e permeia o sistema tributário que se pretende instalar. Na capacidade contributiva, verificamos uma aferição de riquezas daquilo que as pessoas, por essa exposição patrimonial, pode pagar à luz da sua potência patrimonial. Pois bem, o princípio da capacidade contributiva, por exemplo, ele impõe que uma microempresa não tenha de pagar o mesmo tributo que uma grande empresa estabilizada com várias subsidiárias. Isso é claro como água. Sucede que aqui, numa mini palestra excepcional, foi dito que o sistema tributário, essa reforma tributária vai trazer muitas novidades, e uma delas nós sabemos que é a unificação dos tributos, e essa unificação dos tributos e a regressividade vai igualar pessoas diferentes, vai estabelecer uma alíquota só que vai atingir pessoas que têm mais potência patrimonial da mesma maneira com que vai atingir as pessoas que têm menos potência patrimonial, e essa é uma das grandes críticas que se lançam sobre a reforma tributária. Então, nós estamos aqui, quer dizer, há alguns princípios que figuram como verdadeiras cláusulas pétreas previstos hoje na Constituição Federal, que serão princípios ainda que permanecerão no século XXI. Mas a reforma tributária, ela traz no seu bojo algumas modificações que permitem que se extraiam dessas modificações alguns novos princípios também. Tanto quanto se tem conhecimento, e nós não temos uma visão política da reforma tributária, porque nós vamos aguardar a consolidação de todas essas regras. O que se tem notícia é que a reforma tributária, ela visa, em primeiro lugar, a diminuir a carga tributária, o que também é uma objeção que se lança, no sentido de que deve ser mantida a carga tributária. A reforma tributária vai trazer um novo modelo de gestão fiscal, e aí eu concordo que vai haver mais facilidade para que as empresas se organizem. Essa nova
reforma tributária vai criar uma relação de confiança entre o fisco e o contribuinte, de sorte que, muito embora seja por um meio oblíquo de coerção, pelo receio de sofrer uma imputação de sanção tributária, vai otimizar o relacionamento entre o fisco e o contribuinte e gerar uma redução de litigiosidade. E aqui eu gostaria que houvesse também, por parte dos senhores que são especialistas, uma ponderação, uma especulação sobre se não seria o momento de o Brasil instituir um contencioso administrativo tributário com as suas decisões perfazendo coisa julgada imutável, insindicável pelo Judiciário. Isso desafogaria a Justiça, prestigiaria a atividade que os senhores exercem com muito mais expertise do que o próprio Poder Judiciário. Então, essa me parece uma ideia que deve ser pensada no curso desses trabalhos de análise da reforma tributária. Há digamos assim, uma pretensão dessa reforma tributária de talvez tocar no ponto mais saliente, que é o nosso federalismo. A Constituição Federal, ela estabelece que o Brasil é uma república federativa com a união indissolúvel dos seus estados, que são independentes. Então, são entidades autônomas que têm a sua vida própria dentro de um Estado soberano. Daí, algumas ordens normativas são ordens centrais, mas, de alguma maneira, os Estados têm o que se denomina a sua competência tributária. E isso é bastante razoável na medida em que, volto à ideia original, os estados, os municípios, eles arrecadam para satisfazer as necessidades locais. E nós não podemos também nos esquecer que na origem, na razão de ser da tributação, está íncita a ideia de satisfação das necessidades locais e a erradicação das desigualdades regionais. Então, nesse sentido, há um ponto extremamente crítico, que é, digamos assim, a violação do federalismo, que é uma cláusula pétrea, e eu não vou opinar sobre se vai ser absorvível por emenda constitucional a violação de uma cláusula pétrea, mas, de qualquer maneira, muito embora na vida tributária brasileira tenha havido um movimento pendular, a regra é de que a descentralização das competências tributárias, elas são mais compatíveis com a democracia do que a centralização, que gera hoje problemas gravíssimos que batem às portas do Supremo, que são inerentes à repartição de receitas, muitas vezes por falta de normação federal. Assistimos a diversas espécies de guerra fiscal que a reforma tributária também vem com o intuito de coibir. Eu queria trazer, dentro desse diminuto espaço de tempo que foi ótimo, porque foram várias mini palestras muito esclarecedoras, eu gostaria de destacar que a reforma tributária, ela vai, pelo menos o que se tem notícia agora, digamos assim, fixar dois pilares absolutos. Primeiro, a unificação dos tributos sobre os serviços e o consumo. Então, vai desaparecer ISS, ICMS, IPI, PIS e COFINS. E tudo vai se transformar no Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Então, prevalecerá no século XXI, se essa reforma for aprovada,
E eu não estou fazendo crítica, eu estou adotando um método descritivo e não prescritivo. Se esse princípio da unificação dos tributos prevalecer, há os doutrinadores com expertise que apontam que isso vai gerar, digamos assim, uma violação à capacidade contributiva e à própria isonomia, porque um imposto só, com uma alíquota só, ele vai surpreender, digamos assim, aqueles contribuintes de maior porte em detrimento dos contribuintes de menor porte, porque ambos vão ter que pagar o mesmo percentual, a mesma alíquota incidente sobre o tributo. E essa segunda crítica mais enérgica, que é a crítica da descentralização tributária. E isso porque quem presta o serviço na linha de frente é o Estado, é o município. Saúde, segurança, educação, são os estados e são os municípios. E eles vão ficar na dependência dessa distribuição da arrecadação tributária. E aqui talvez uma manifestação de uma conversa que certa feita tive com o ministro da Economia, que me parece um homem brilhante, tem uma ideia boa a cada segundo. E o que nós almejamos realmente é o desenvolvimento do país para que nós possamos gerar rendas, empregos e desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. E dessas conversas simples, nem num debate específico, ele me disse que a pretensão do governo é fazer exatamente o que hoje não ocorre. 80% da arrecadação, ou 70%, estados e municípios, e 30% para a União. Porque a União, ela produz folhas de pagamento, mesas, cadeiras, e não produz mais nada. Então, o gasto, digamos assim, mais portentoso é o gasto dos estados e municípios, que tem que manter as escolas, tem que manter a segurança pública, tem que manter a saúde. De sorte que essa crítica tem sido, no meu modo de ver, um grande óbice à aprovação da reforma tributária. Por outro lado, nós devemos também, pelos tempos atuais, nós devemos não esquecer que esse sistema tributário de distribuição de rendas tributárias para as unidades federadas geram para os representantes dessas unidades federadas uma postura de pedintes e, quiçá, uma postura que faz com que essa arrecadação tributária vaze por outros caminhos, quiçá pelo ralo da corrupção, que é algo palpável hoje, é algo verificável hoje, que o pagamento dos tributos desestimula os players da relação jurídica tributária, exatamente porque os tributos não seguem o destino a que são, digamos assim, concebidos. Então, essa repartição da receita, essa centralização gera inúmeros problemas. E eu vou citar aqui 3 problemas com os quais eu me deparei e fui o relator. O primeiro problema foi exatamente uma discussão sobre quanto é que a União, numa arrecadação específica que fazia para a educação, deveria dar para cada estado. Então, surgiu uma discussão no Supremo Tribunal Federal exatamente à luz dessas desigualdades regionais. Então, todos devem receber a mesma coisa? Ou há estados que precisam de mais verbas do que outros para fins de tributação? Porque a isonomia significa tratar os iguais como iguais. E
admite a desigualação em relação aos desiguais, tanto para favorecê-los, como para ter uma concepção realista da situação tributária dessas entidades. Então, essa centralização gera esses problemas de um Estado se sentir prejudicado em relação ao outro. E esse debate está se travando no Supremo Tribunal Federal, se deve haver uma equalização dessas verbas repassadas para todos os estados, ou se cada estado tem maiores necessidades. Um segundo problema gravíssimo que nós enfrentamos foi, no âmbito fiscal e no âmbito do gasto público, da arrecadação de receitas, foi o problema do Estado de Minas Gerais. Há vários estados em situação de penúria exatamente porque 80% fica com a União e os estados recebem aquilo que ela repassa. Então, todos os estados hoje são dependentes da União. E como eles são dependentes da União, eles, para obterem empréstimos em bancos de alhures, eles são obrigados a ter o aval da União, a garantia da União. E o que faz a União? Presta a garantia. No momento próprio do adimplemento da obrigação, o Estado não tem meios de pagar. E aí a União entra como garante da obrigação e paga. Até porque isso é importante para, digamos assim, a percepção mundial sobre a seriedade e a rigidez do sistema, digamos assim, tributário e do sistema financeiro do Brasil. O que ocorre? A União paga, ela dá com uma mão, ela paga e depois ela retém todos os repasses para o Estado. Então, o Estado já está numa situação de penúria, precisa do repasse das verbas da União. E a União, porque garantiu aquela obrigação, ela não repassa. Então, não adiantou de nada aquele empréstimo garantido pela União, porque a União deu com uma mão e está tirando com a outra. E nós fizemos, inclusive, uma audiência pública para sabermos a situação de todos os estados e um meio de solução. Porque nós vivemos um federalismo em que há uma união indissolúvel dos estados em harmonia com a União. E essa solidariedade fiscal não tem ocorrido e tem gerado esses problemas. E, por fim, agora, o Supremo Tribunal Federal se debruça sobre a questão do IPVA. Se paga o IPVA no domicílio do adquirente do automóvel ou se paga o IPVA no local em que licenciou o veículo. E aí nós temos uma regra genérica, que é o domicílio tributário, e temos regras no Código de Trânsito que deve ser pago, que o carro deve ser licenciado no município e ali cumprir todas as suas obrigações. O que ocorre hoje em termos de guerra fiscal nessa seara? Os carros são emplacados e licenciados em outros estados que cobram dos adquirentes o tributo e quando esse carro trafega no domicílio do comprador do veículo, cobra-se também o IPVA desse consumidor, desse contribuinte. E aí, então, há uma bitributação espacial que é algo repugnável pelo sistema tributário nacional. Então, a reforma tributária, ela deve necessariamente tratar da relação contribuinte-Estado, Estados versus Estados, Estados versus Estados e mais municípios, e essa questão arrecadatória da União em relação às unidades federadas. Por fim, eu gostaria só de destacar que hoje há uma nova escola de pensamento jurídico, que é a escola da análise econômica do direito. A análise econômica do direito visa a eficiência do direito. E aqui eu ouvi várias vezes a palavra: o sistema tributário nacional não é eficiente. E como o sistema tributário nacional poderia ser eficiente além de todas essas medidas que foram aqui especuladas?
O Estado tributário poderia ser eficiente, sem dúvida alguma, através da simplificação. Por exemplo, preconiza-se para o processo que haja uma simplificação das formas para que o cidadão que não tem conhecimento jurídico saiba reclamar em juízo. Então, mutatis mutandis aplica isso ao sistema tributário, a simplificação. Em segundo lugar, reiterando, sem o desejo de receber novas palmas, o contencioso administrativo com uma duração razoável daquela decisão. Porque a situação tributária precisa ser prontamente definida para que a empresa possa se planejar, e ninguém vive sem planejamento. O professor Jeremy Bentham assenta que qualquer cidadão, qualquer contribuinte não pode ser tratado como um cão que só sabe que é proibido quando um taco de beisebol lhe toca o focinho. Ele é surpreendido com uma sanção grave. Essa é a duração razoável. Em segundo lugar, é preciso incrementar meios alternativos de solução dos conflitos tributários através de câmaras de conciliação, porque isso a conciliação ela gera uma solução rápida e, à luz da psicologia hedônica, ela gera soluções que trazem para as partes a sensação de justiça e de felicidade. Não há quem faça um acordo sem essa sensação de que foi justo o acordo e que aquilo traz felicidade. Há obras hoje que ostentam o título Happiness and the Law, a justiça e a felicidade. Então é preciso que, por exemplo, o Ministério Público, quando faz um TAC, que ele faça um TAC razoável, que a parte possa repor o meio ambiente ao estado anterior e não seja penalizada a ponto de não poder progredir na sua proteção ao meio ambiente. Na justiça, os acordos também têm que ser equilibrados. Espontâneas do Brasil, 50%, daí veio a união estável, conducente ao casamento. Essas uniões estáveis, onde havia amor, mas nunca tinha passado um juiz ou um padre naquele lar, as pessoas abandonavam os imóveis e deixavam ali filhos, a mulher, e ali o judiciário se desalijasse sem preocupação, sem responsabilidade, sem responsividade a essa comunidade, o Estado criaria um problema social maior do que ele queria evitar com a justiça. Então, eu chamei as partes a juízo. Veio uma entidade bancária portentosa e um homem incauto, sem a menor preocupação do que ia acontecer. E disse que firmou o compromisso de sair do imóvel, não saiu do imóvel, o documento era autêntico, ou seja, eu poderia deferir uma liminar imediata. E além disso, ele disse claramente que poderia abandonar o imóvel porque ele ainda não tinha uma família. Só que elas têm um processo de maturação e um itinerário. E claro que aquilo não terminaria tão rápido assim. Eu então perguntei a ele, quanto tempo o senhor precisa para desocupar o imóvel? E ele falou assim, meio-dia.
Então, aquilo trouxe um espanto para todos nós, porque nós movimentamos todo um aparelho judiciário para poder prestar uma justiça caridosa e uma caridade justa. Então, eu disse a ele que, olha, os juízes não podem invadir a privacidade de um cidadão, mas eu queria saber por que o senhor precisa de meio-dia. Porque se o senhor precisa de meio-dia, você já podia ter saído. E se o senhor precisa de meio-dia, nós aqui costumamos a conceder 2 meses, 3 meses, e aí essa sua proposição é tão heterodoxa que todo mundo aqui está perplexo querendo saber por quê. E ele disse, não, é porque eu vou me casar amanhã, eu gostaria de voltar para o meu imóvel e ficar ali meio-dia com a minha esposa. E aí os integrantes da entidade bancária se apiedaram daquele cidadão e deram a ele de presente de casamento um termo de ocupação nos autos por 4 meses sem pagar absolutamente nada. E esse é um exemplo de autocomposição, onde a pessoa sai do juízo com sensação de justiça e de muita felicidade, porque ele teria que sair em meio-dia e vai levar 4 meses ali para poder viver o início do seu casamento. E convenhamos que um cidadão que tem meio-dia para viver o início do seu casamento passa por um problema psicológico bem grave. Daí a sensação também de felicidade, né? Sensação de felicidade. E, finalmente, a reforma tributária tem que trazer a rigidez e a obrigação de respeito aos precedentes firmados nesse contencioso tributário. Porque a obediência aos precedentes, ela traz segurança jurídica e, ao mesmo tempo, ela firma o princípio da igualdade, da isonomia na prática. Se nós todos somos iguais perante a lei, devemos ser iguais perante os precedentes. E hoje os precedentes são considerados fonte formal do direito. Leis são considerados com força obrigatória exatamente como as leis. Então, aqui eu especulei algumas ideias na medida em que eu tenho impedimento de me manifestar sobre o que será ou não inconstitucional. Mas, basicamente, com essa reforma, o século XXI vai conviver com os princípios da legalidade, da capacidade contributiva, do não confisco, com o princípio da unificação dos tributos e com o princípio de mitigação do federalismo fiscal. Certa feita se disse que o poder de tributar não deve encerrar o poder de destruir. De sorte que a reforma também tem a preocupação com, digamos assim, o desenvolvimento econômico-social, o aumento do nível de empregos, o aumento de rendas e, a forciori, então, também tem preocupação com a carga tributária não ser muito elevada. Mas, de toda sorte, a reforma tributária vai dar um upgrade no Brasil juntamente com a reforma previdenciária e vai nos elevar a um patamar, digamos assim, de muito respeito perante a comunidade de investidores que consideram o Brasil um país atraente. Mas, de toda sorte, a reforma é necessária e aqui eu gostaria de me valer de uma reforma que o governo me incumbiu, que foi uma reforma para agilizar a prestação da justiça, e nós criamos vários instrumentos novos. Muito embora a comunidade tenha medo do novo, o novo é necessário. E eu, quando entreguei o meu projeto de reforma para o presidente do Congresso Nacional, eu disse a ele o que eu acho que deve prevalecer para a reforma tributária. É hora da travessia, e se nós não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Muito obrigado e me perdoe pelo espaço de minuto que eu ocupei.
Agradecemos a participação e o contributo do ministro Luiz Fux no Fórum Nacional Tributário. Registramos e agradecemos a presença do vice-presidente da Anfip, senhor Márcio Humberto Geller. Representa neste ato o presidente da Anfip, Décio Bruno Lopes. Senhoras e senhores, em seguida teremos o primeiro painel de debatedores do Fórum Nacional Tributário. Pode chamar?